Boa tarde, internautas. Estamos mais um dia aqui no Falando de Graça. Entrevistar aqui o Bispo Thiago Neri. Boa tarde, Bispo. Boa tarde, como é que vai? Tudo bem? Tudo bem, e você? Graças a Deus, tudo bem. Então tá certo. Vamos começar com as nossas perguntas? Vamos lá. Vocês estão aí fazendo esse trabalho bacana, né? Falando de Graça na internet, um novo canal. Muito legal. Vamos lá. Então, Bispo, o que você acha? Qual a sua visão, na verdade, do Evangelho? Bom, na realidade, às vezes com alguns vídeos que a gente posta na internet, algumas coisas que a gente vai colocando na internet, alguns acreditam até que a gente tem uma visão totalmente contraditória ao Evangelho. Mas a visão que a gente tem do Evangelho é muito simples. É a visão de que o Evangelho é o único modelo de vida que nós podemos ter para que possamos, de alguma forma, agradar a Deus e fazer com que o próximo também seja o alvo disso. O que quer dizer? O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que quando a gente aceita Jesus, quando a gente faz parte do reino de Deus, o nosso foco é amar o próximo, é estar com ele e ser uma bênção na vida do próximo, né? Então, para mim, o Evangelho é estar junto, o Evangelho é poder estar compartilhando das coisas juntos, é ser uma igreja, todos reunidos em um corpo, onde cada um tem uma função e cada função é importante, assim como os membros são, onde o cabeça é Cristo. Então o Evangelho ele é muito básico, é estar junto. A igreja primitiva, ela tinha isso, todos estavam juntos, unânimes, perseveravam na doutrina dos apóstolos e também compartilhavam das coisas que eles tinham em comum. Então, um exemplo muito bem claro disso é que em Atos 2, quando começa esse marco da igreja, as pessoas que tinham poder aquisitivo melhor, mais recursos, elas eram tão tocadas por Deus no amor, na fraternidade, na solidariedade, que elas vendiam o que tinham, traziam aos apóstolos e os apóstolos repartiam com as pessoas. Então é uma diferença muito grande que hoje existe na igreja atual. A igreja atual, de um modo geral e das mais conhecidas, é pouco que se escuta. Né? Pouco se escuta de que elas repartem. Praticamente quase ninguém reparte nada. Na realidade, na maioria das vezes, as pessoas que fazem parte na liderança de uma igreja, elas querem para si criar um domínio muito grande, ter um prédio, ter algo assim voltado a espaço físico da igreja e quase não se vê solidariedade. Então, o Evangelho para mim tem esse tino, principalmente a solidariedade, trabalhar juntos e para o bem comum. Então, para mim isso aí é um princípio do Evangelho. Ok, muito obrigado. Vamos para a próxima pergunta. Quais são os problemas que fazem a igreja perder a sua identidade? Bom, os problemas, se a gente for falar, tem muitos. São vários problemas. Na realidade, existem problemas pequenos e problemas grandes. Embora todo problema que é grande, ele começou pequenininho. Mas ou melhor dizendo, quem está dirigindo o trabalho numa igreja, quem está ali desenvolvendo a obra de Deus, tem que ter essa percepção. Que todo problema grande um dia foi pequeno. E se ficou grande é porque ninguém resolveu quando ele era pequeno. Bom, meu modo de ver, o que atrapalha uma igreja, o que faz com que uma igreja perca a sua identidade, são aqueles problemas corriqueiros que se permite ter. Ou seja, a partir da hora que o líder não bate de frente contra a fofoca, que tem muito dentro bastou ter pessoas, tem fofoca. A falta de amor, o materialismo está imperando dentro da igreja. Quando o que é material é símbolo de fé, de que você é cheio do Espírito Santo, ou cheio de Deus, e o resultado disso é o quê? É justamente o material. Então, quando a igreja tem essa visão, então ela está perdendo o foco no Evangelho. Então são problemas que precisam se resolver. A salvação é primordial. Salvação, conduta cristã, a doutrina em si, né? Se doutrinar é muito importante para que as pessoas possam ter um convívio bacana. Então a igreja ela começa a ter problemas a partir da hora que não se quebra esse mal. Então se entrou o materialismo na igreja, se entrar a fofoca, se entrar as facções, se entrar dentro da igreja o mundo. E o mundo, o que é o mundo? Nada mais é do que o modo de vida de pessoas que estão lá fora, que não tem de forma alguma temor de Deus
E quando esses problemas entram na igreja e vira praticamente um modo de viver, onde não existe mais temor, não existe mais amor, então já é um grande problema e a igreja já perdeu sua identidade. Então vamos para a próxima pergunta. Como a igreja se distancia do evangelho? A igreja se distancia do evangelho a partir da hora que ela tirou o foco de Cristo. Né? Praticamente eu estou respondendo, é até um gancho da outra pergunta que eu acabei de responder. Mas na realidade a igreja se distancia do evangelho a partir do momento em que ela tirou o foco de Cristo. Por exemplo, o que nos faz ser irmãos de outras denominações, de outras igrejas, como a Assembleia de Deus, Brasil para Cristo, Igreja Batista e outras mais, que nos faz sermos irmãos? O sangue de Jesus. A gente acredita no sacrifício de Cristo, né, como o nosso único e suficiente Salvador, a crucificação dele e por ele ter ressuscitado. O batismo, que é peça fundamental, seja ele por imersão, ou por aspersão, ou por fusão, ambos são símbolos de que o Evangelho entrou nessa pessoa ao ponto de, simbolicamente, através do batismo, ela ser inserida no novo plano, no novo momento. Não quer dizer que batismo salva, mas ele é necessário como símbolo para o mundo de que você agora está regenerado pelo Evangelho. A ceia, que é fundamental, não se pode tirar a ceia da igreja, seja ela uma vez por mês, uma vez por ano, embora, pelo que a gente aprende, a Bíblia ensina que a ceia era diária. Quando tinha culto, tinha ceia, que é o ajuntamento das pessoas, de estar ali comendo, participando de um banquete, que tinha como símbolo aquele momento de comunhão espiritual e fundamental na vida das pessoas. Mas, quando existe modas dentro da igreja, quando eu digo modismo, quando se inventa algo que foge disso, né, aí a igreja já está distante do evangelho. Quando a pessoa também tem aí como base fundamental de salvação coisas que estão fora do contexto de que Jesus perdoa os pecados. Base do evangelho: Jesus perdoa meus pecados e por isso eu sou salvo e por isso eu estou com Cristo. Então essa base é fundamental. Passou disso, é procedência maligna, e aí, infelizmente, é condenatório, não perante nós, mas perante a Bíblia. Amém. Qual a sua visão da igreja para o mundo? Bom, a nossa visão de igreja para o mundo é aquela igreja que tem compromisso com o próximo, né, com o próximo e com o mundo, né? Então, o próximo é aquele que está perto de mim, aquele que é o meu vizinho, que é o meu familiar. Então, quando essas pessoas começam a ver em nós uma diferença no sentido contrário ao mundo, então essa já começa a ter uma visão de igreja. E aí que está o problema, que alguns radicais, alguns evangélicos radicais, que eu respeito muito, porém eu acho que não precisa ser tanto radical, e todo radicalismo tem seus problemas, mas o que nos faz ser diferente e que nos faz ser visão para os outros não é o que se veste, não é o que se come, não é o que se bebe. Na realidade é mais comportamental. Você consegue identificar uma pessoa cristã pelo comportamento dela. Aí você sabe que ela é igreja. Se você frequenta uma igreja e ela ensina o comportamento adequado de um servo de Deus na sua profissão, no seu dia a dia, com o seu convívio familiar, então você identifica o que nele? Uma versão clássica da igreja, de uma pessoa que está praticamente convertida, salva, que nos dá exemplo de convívio, de viver em união. Então esse é o início. Para o mundo é aquilo que nós praticamente falamos agora. Se a igreja não se disponibiliza para ser um braço, para poder, por exemplo, acabar com a fome do mundo, porque se juntasse todas as igrejas evangélicas que tem, e olha que são muitas, no Brasil está imperando, é muita igreja, se juntasse todas essas igrejas e se todas elas trabalhassem para que acabasse a fome no mundo, a pobreza, e fosse como Atos diz, tudo em comum, certamente muitos países, hein? Não seriam estados nem municípios, países seriam socorridos pelo poder que a igreja pode oferecer, que no caso é o poder do braço, de estender o braço, a solidariedade. Então a visão é essa: cidadania,
solidariedade, de se estender esse braço para aquele que não tem condições. Hoje a internet é livre. Você entra na internet e você vê como funciona e como é a vida dessas pessoas que moram em países subdesenvolvidos ou até mesmo países que não são desenvolvidos em nada, em absolutamente nada. Então, a visão que nós temos de solidariedade de igreja é essa, que estende a mão. Onde nós estamos, por exemplo, em Bom Sucesso, aqui em Guarulhos, a gente vê que existe muitas empresas aqui ao redor, existe um comércio crescendo, existem indústrias, em Guarulhos está se desenvolvendo cada dia que passa, mas o que nós vemos ainda é que existem pessoas que não precisam ser apenas socorridas pelo projeto de governo atual, mas que elas possam ter uma identidade própria, uma profissão, que elas possam ser livres para elas adquirirem mais do que aquilo que elas são ajudadas, mais do que esse subsídio, mais do que aquilo que elas têm através do governo. Então, se uma igreja hoje não só pensa em cultos diários na igreja, se a igreja não trabalha em prol da cidadania, se a igreja não oferece talvez um projeto no seu bairro de cursos para que as crianças saiam da rua, porque rua não tem nada a oferecer. É diferente da nossa época, a gente brincava de amarelinha e tal. Hoje em dia a criança está sendo aí envolvida no tráfico, crianças estão sendo envolvidas hoje em dia em coisas que jamais a gente pensou que iriam ser envolvidas. Antigamente a criança era mais bem respeitada, né? E se a igreja se compromete hoje com visão de mundo, oferecer cursos, e ela pode fazer isso, ela tem condições, basta ter um projeto. E ser esse centro não somente espiritual, mas cultural no lugar onde ela está, a visão de mundo ela é formada a partir desse princípio, de que até aquele que não participa da igreja, mas vê um trabalho como esse, ele se torna simpatizante. Ele pode ser de qualquer outra denominação ou religião e vai falar, poxa, eu não participo dessa igreja, mas essa igreja é uma referência. E se um dia eu me converter ou ser crente, eu serei daquela igreja. Se a igreja não tem essa função e não mostrou a sua verdadeira cara, e ela só se preocupa com a sua identidade espiritual, ela não está completa. Minha visão é essa. Quais são os interesses do programa Falando de Graça? Então, o programa Falando de Graça, ele começou no nosso coração há um tempo. Graças a Deus a gente tem alguns vídeos aí, já estão sendo preparados, editados, outros já estão na internet, no nosso canal no YouTube. Bispo lá no YouTube você vai encontrar. Nós vamos estar inserindo reportagens, nós estaremos inserindo lá no YouTube algumas entrevistas com pessoas que têm aí uma ideia do evangelho, uma ideia de cidadania. Na realidade vai ser mesclado. Tudo que você imaginar de assuntos, nós iremos colocar nesse canal. Eu praticamente fui muito motivado por isso, por conta de influências de pastores que hoje estão na internet e na internet, também na televisão, mas pastores que hoje as pessoas praticamente não os conhecem. É mais da década de 80, 90. São pastores que nos ensinou a ter essa iniciativa, né? Ao contrário de alguns que postam no Facebook ou até mesmo no YouTube alguns tipos de sensacionalismo religioso. Então o interesse não é ficar fazendo barulho, estimulando as pessoas a um frenesi dentro da igreja através de línguas estranhas e outras coisas mais. Não é isso. Nós queremos trazer um evangelho racional, uma ideia racional de mundo, visão de igreja, visão do evangelho, para que as pessoas possam hoje ter uma ideia. Porque, querendo ou não, Rubem, infelizmente na mídia maior, tem uma influência muito grande na vida das pessoas. Então as pessoas ficam influenciadas por aquilo que elas têm visto na televisão. Evangelho não é só cura, ou pseudas curas. Eu acredito que Jesus cura, creio. Nós temos testemunho na nossa igreja, né? E daqui a pouco eu vou falar sobre ela, para as pessoas que estão nos assistindo, mas que não foi indução, a pessoa realmente foi curada. Então eu não posso ficar exigindo de uma pessoa fé para ser curada, eu não posso estar impondo através até mesmo da palavra, que existe o positivismo, né? A força de expressão positiva, que a pessoa acredita tanto naquilo que ela acredita que está curada e muitas vezes não está. Não, a gente não está vendendo cura, a gente não está trabalhando nesse meio, a gente crê no evangelho racional.
E aí a gente vê na TV, no rádio, essa competição, a gente vê essa onda que o Brasil está enfrentando, de que sucesso espiritual e sucesso como vida cristã é apenas a partir do momento que a pessoa tem aí coisas materiais ou curas e etc. Nem todos que vêm na igreja são curados. Nem todos. Nem todos que vão à igreja serão ricos. Infelizmente, essa é a resposta, é verdade. Hoje, se você vê de 10 pessoas que estão na igreja, dessas que estão na mídia, 7 delas não conquistaram nada. Saem da igreja com uma ideia de evangelho diferente, nada daquilo que a Bíblia ensina. Elas não querem nem saber mais de nenhuma outra denominação, porque elas julgam ser todas iguais, porque na realidade, na mídia, a maioria delas são iguais, trabalham iguais, vendem o peixe igual, e com isso fazem com que as pessoas acreditem que seja assim, e não é. Então, não quero convidar você para estar aqui porque você vai ficar mais rico, ou porque você vai arrumar emprego, ou porque você vai ser curado. Não, eu quero convidar para que você esteja conosco, conhecendo o trabalho através do nosso programa, né, que é Falando de Graça, mas que você consiga identificar que você precisa de Jesus por outros motivos. Seja ele, de repente, por questões pessoais, aquele problema existencial que tem no ser, que é a ausência de algo maior, é aquele buraquinho no coração, aquele espaço que não foi preenchido. Muitas pessoas hoje sofrem de carência, as pessoas estão desmotivadas, as pessoas hoje em dia têm uma ideia errada de evangelho. Você pode ser muito feliz e abençoado vivendo num casebre. Não quer dizer que você vai viver a vida toda nesse casebre. Claro que não. Você vai lutar, vai trabalhar, e não é pecado. E também não é pecado pedir para Deus as coisas que você precisa. Mas esse não é o foco. A isca não é essa. A isca para se trazer a pessoa a Jesus é a palavra, é pão da vida. Pão da vida. O pão que alimenta. O pão que faz com que a gente seja abençoado. Né? Amém, bispo. Amém. Vamos terminando aqui com o nosso programa Falando de Graça. Aguardo vocês, vejam o nosso vídeo, dá um curte aí pra gente. Obrigado, gente. Bispo, boa tarde pra você, muito obrigado pela entrevista. Obrigado, Deus abençoe, eu que agradeço. Vamos ter muito mais. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Tchau.